Com certeza você já passou por um momento em que uma voz dentro de você não parava de alertar. Talvez tenha sido um aviso para evitar um caminho, uma sensação estranha ao lidar com alguém ou uma inquietação antes de tomar uma decisão importante. No fundo, algo dizia, não faça isso. Mas você ignorou. Depois, olhando para trás, percebeu que aquele aviso era real. Por que isso acontece? De onde vem essa voz silenciosa, mas tão insistente? Seria apenas um reflexo do nosso subconsciente ou algo muito maior? O que muitos chamam de intuição pode ser, na verdade, uma das maneiras de Deus se comunicar. Ele não fala apenas por meio de sinais visíveis ou palavras audíveis. Às vezes, ele sussurra ao coração, trazendo percepções que não conseguimos explicar. Mas será que estamos atentos ao que ele nos diz? Ou estamos deixando seu conselho escapar no meio do barulho da nossa própria vontade? A Bíblia nos mostra que Deus fala de muitas maneiras. Às vezes, ele usa profetas, sonhos e revelações. Em outras ocasiões, sua voz se manifesta de forma mais sutil, como um sentimento insistente que não conseguimos ignorar. No primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 11 ao 12, encontramos um momento marcante. Deus disse a Elias para sair e ficar no monte diante do Senhor. Então, veio um vento forte e poderoso, mas o Senhor não estava no vento. Depois, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Em seguida, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E, depois do fogo, veio um sussurro suave. Elias esperava que Deus se manifestasse de forma grandiosa, mas o Criador escolheu o sussurro. Esse detalhe nos ensina algo profundo. Deus nem sempre fala como esperamos. Enquanto buscamos respostas claras, Ele pode estar nos guiando através de uma sensação persistente no coração. Mas há um grande problema. Estamos acostumados a questionar quando essa voz interior nos avisa. Ficamos inseguros, com medo de errar, e, no fim, muitas vezes ignoramos o que Deus está nos dizendo. Agora, pense por um instante. Quantas situações na sua vida poderiam ter sido diferentes se você tivesse escutado essa voz? Se você tivesse evitado aquele caminho, aquela conversa, aquela decisão? Será que Deus tentou te avisar, mas você simplesmente não deu ouvidos? Se essa inquietação acontece com você, saiba que não é coincidência. Deus está falando, mas a grande questão é, estamos aproveitando essa oportunidade? Sofia, quero te convidar a se juntar à nossa comunidade. Se inscreva no canal e deixe seu like. Isso é muito significativo para nós e nos ajuda a continuar trazendo conteúdos que edificam a sua fé. Existe um instante em que algo dentro de nós se acende. Não há ruídos externos, nenhuma frase audível, mas um aviso silencioso e persistente. Um sentimento que chega sem explicação, como se fosse um toque invisível dizendo, preste atenção. Essa sensação não vem da lógica nem da experiência, mas de algo mais profundo. Muitas vezes, essa voz surge quando estamos diante de uma escolha. O coração aperta sem motivo aparente, um pensamento nos impede de agir com pressa, uma paz inexplicável nos conduz para um lado inesperado. O que parece apenas um pressentimento pode ser, na verdade, a maneira de Deus nos guiar. Ele não depende de palavras para se fazer entender. Mas, se Deus fala de forma tão clara ao coração, por que tantos ignoram esse chamado? Porque a vida é barulhenta. Vivemos rodeados por informações, opiniões e urgências o tempo todo. Somos pressionados a agir rápido, a decidir sem refletir. No meio dessa correria, o que é sutil se perde. A intuição é sufocada pelo excesso de estímulos, e a voz de Deus acaba trocada pela nossa própria vontade. Perceba como isso acontece na prática. Alguém sente que algo está errado em um ambiente, mas ignora porque todos ao redor parecem tranquilos. Outro recebe um alerta interno para evitar um negócio, mas segue em frente porque os números parecem promissores. Há quem se sinta desconfortável em uma amizade ou relacionamento, mas continua porque tem medo de estar exagerando. Em todas essas situações, há um padrão. O sentimento veio, foi claro, mas não foi levado a sério. Deus não precisa gritar. Ele apenas sinaliza. O problema não é a ausência da voz dele, mas a nossa dificuldade em reconhecê-la. Quantas vezes olhamos para trás e percebemos que a resposta sempre esteve ali? O coração avisou, a paz se ausentou, o incômodo insistiu, mas preferimos seguir o que fazia mais sentido aos olhos humanos. O erro não está em sentir dúvida, mas em descartar completamente os sinais que Deus nos deu. Deus nos deu discernimento exatamente para que possamos diferenciar um pensamento comum de uma direção dele. A questão é, será que estamos atentos? Ou estamos ocupados demais para perceber?
Nos momentos mais importantes da vida, quando todas as opções parecem possíveis, Deus pode estar respondendo sem precisar de uma única palavra. Mas, para ouvir essa resposta, é preciso estar disposto a escutar. Há momentos em que um pensamento insistente nos alerta, um incômodo sutil surge ou uma inquietação toma conta do coração sem motivo aparente. Nessas horas, duas escolhas estão diante de nós: dar atenção ao sinal ou ignorá-lo. O que muitas pessoas não percebem é que desprezar essa voz interior pode custar caro. O perigo não está apenas em tomar decisões erradas, mas em caminhar sem perceber que já houve um aviso. Quantas vezes alguém seguiu por um caminho apenas para perceber mais tarde que tudo já indicava que aquela não era a melhor escolha? No início, o alerta veio de forma suave, um desconforto, uma ausência de paz, uma sensação estranha. Mas, ao invés de considerar isso como um aviso, a razão assumiu o controle, a lógica justificou, e a decisão foi tomada. Essa escolha pode estar em qualquer área da vida, um relacionamento que começa com pequenas dúvidas, mas seguimos porque o tempo investido parece importante demais para desistir. A questão é, por que ignoramos algo que já sabemos, em silêncio, que não é o certo? Muitas vezes, acreditamos que a razão é suficiente para guiar nossas escolhas, que nossa experiência e entendimento são ferramentas seguras. Mas será que são? A Bíblia nos adverte sobre confiar excessivamente em nosso próprio entendimento. No livro dos Provérbios, capítulo 3, versículos 5 ao 7, encontramos um princípio essencial: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e desvie-se do má. Quando ignoramos os sinais, estamos nos apoiando apenas no que conseguimos ver. Mas Deus vê além. O que Ele nos mostra hoje pode ser a proteção contra um erro que ainda nem imaginamos. A vida é cheia de exemplos de decisões que poderiam ter sido diferentes. O momento em que insistimos em algo que já dava sinais de que não iria bem, o instante em que sentimos um alerta, mas seguimos porque tudo parecia certo na superfície. Cada vez que ignoramos essa voz, assumimos o risco de caminhar sem a direção de Deus. O perigo não está apenas nas grandes decisões. Pequenos detalhes carregam grandes consequências. Quando desprezamos uma inquietação interior, estamos negligenciando uma proteção invisível. Se essa voz não fosse apenas um pensamento aleatório, mas um direcionamento divino, Deus nos guia de muitas formas, e um dos maiores desafios é aprender a ouvir. O barulho do mundo nos empurra para escolhas rápidas, enquanto Deus nos pede paciência e discernimento. Se há um incômodo persistente, se a paz desapareceu, se há uma resistência dentro do coração, talvez seja Deus tentando dizer: pare, escute, não siga por esse caminho. A questão não é apenas ouvir essa voz, mas escolher obedecê-la. Nem tudo que sentimos vem de Deus. O coração humano é movido por emoções, desejos e inseguranças. Às vezes, aquilo que interpretamos como uma direção espiritual pode ser apenas um impulso passageiro. Mas como saber a diferença? Como distinguir quando é Deus falando e quando é apenas um reflexo das nossas próprias vontades? O primeiro sinal está na paz. A intuição divina não gera confusão. Quando Deus fala, mesmo que a resposta não seja a que esperávamos, há uma sensação de certeza que preenche o coração. Já os impulsos humanos costumam ser inquietos, carregados de ansiedade e medo. Outro ponto importante é a coerência com a palavra. Deus nunca contradiz o que já nos revelou nas Escrituras. Quando um pensamento, um desejo ou uma direção parecem urgentes demais, é preciso analisar: essa sensação está alinhada com os princípios de Deus? O livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, nos alerta: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Isso significa que nem sempre aquilo que sentimos pode ser confiável. O tempo também é um fator decisivo. Quando Deus está direcionando algo, a confirmação vem sem necessidade de pressa. Muitas vezes, as respostas mais claras surgem quando paramos de insistir e esperamos. O impulso humano é impaciente. Quer tudo para agora, não tolera esperar e se incomoda com a incerteza. Já a intuição que vem de Deus nos ensina a confiar no tempo certo. O silêncio de Deus também é uma resposta. Quando não há clareza, quando não há confirmação, quando tudo parece incerto, pode ser um sinal de que ainda não é o momento. Distinguir intuição de impulso não é fácil, mas sempre há sinais. Deus não gera confusão, não impõe medo e não acelera decisões sem propósito. A voz de Deus não está ausente. Ele sempre fala, sempre direciona, sempre guia. O problema não está na comunicação dele,
mas na nossa capacidade de ouvir. Se nossos ouvidos espirituais estão abafados pelo barulho do mundo, será difícil perceber quando ele está nos dando um sinal. A sensibilidade para ouvir Deus não surge do nada. Ela precisa ser cultivada. Assim como alguém que treina um instrumento para reconhecer as notas com clareza, quem deseja discernir a voz divina precisa aprender a silenciar os ruídos internos e externos. O primeiro passo é a quietude. Se a mente está sempre agitada, cheia de distrações, preocupações e estímulos constantes, não há espaço para ouvir Deus. Outro ponto essencial é o tempo com a palavra. Deus nunca contradiz o que já revelou nas Escrituras. Quem deseja ouvir sua voz precisa conhecer sua vontade. A oração também é indispensável. E não apenas aquela em que falamos sem parar, listando pedidos e preocupações, mas a oração que envolve escuta. A obediência fortalece a percepção espiritual. Se ignoramos os pequenos direcionamentos que Deus nos dá, como esperamos reconhecer os grandes? Escutar Deus não é algo místico ou reservado para poucos. É um exercício que exige disposição, silêncio, conhecimento da palavra e confiança. Quantas vezes Deus tentou te guiar, mas você estava ocupado demais para perceber? Quantas respostas estavam ali, mas foram ignoradas porque pareciam pequenas demais para serem levadas a sério? O que chamamos de intuição pode ser Deus tentando nos proteger, nos direcionar e nos ensinar. Se há algo dentro do seu coração que não se cala, se há uma sensação insistente que você não consegue explicar, talvez seja Deus te dando um sinal. O mundo grita, a pressa confunde, mas a voz dele continua falando. A questão é, você está ouvindo? Hoje, você pode pedir a Deus que te ensine a reconhecer sua voz. Pode pedir sabedoria para diferenciar o que vem dele do que vem do seu próprio coração. Ele não quer que você caminhe no escuro, tropeçando em decisões erradas. Ele quer te guiar com segurança. Mas isso só acontece quando você escolhe escutar. Se sente que precisa de mais clareza, esse é o momento de buscar a presença dele. Sofia, te convido agora para orar comigo. Apresente seus pensamentos, suas dúvidas e seus medos diante de Deus. Ele está pronto para falar. Basta que você esteja disposto a ouvir. Oração. Pai amado, neste momento nos colocamos diante de Ti com o coração aberto e sincero. Sabemos que Tu és um Deus vivo, que fala, que orienta, que guia cada passo dos Teus filhos. Mas muitas vezes somos distraídos, ansiosos e impacientes, e deixamos que o barulho do mundo cubra a Tua voz. Hoje, Pai, viemos Te pedir algo especial, que nos ensines a ouvir quando Tu falas conosco. Quantas vezes ignoramos os sinais que envias? Quantas vezes a inquietação no coração foi um alerta Teu, mas escolhemos seguir nossos próprios caminhos? Senhor, perdoa-nos por cada vez que deixamos de escutar os Teus avisos e preferimos confiar no que os nossos olhos viam, em vez de confiar no que o Teu Espírito Santo nos dizia. Queremos aprender a discernir, Senhor. Queremos sensibilidade para reconhecer quando é a Tua voz nos guiando e quando são apenas os nossos impulsos falando alto. Se há em nossa vida alguma decisão que precisamos tomar, mas estamos confusos, pedimos que nos dê clareza. Se estamos insistindo em algo que Tu já disseste que não é o melhor para nós, tira essa insistência do nosso coração. Ajuda-nos a confiar, Senhor. Ajuda-nos a esperar no Teu tempo, a descansar na certeza de que os Teus planos são maiores do que os nossos. Que a Tua paz seja a bússola que nos mostra o caminho certo. Que a Tua palavra seja a lâmpada que ilumina nossos passos. E que o Teu Espírito Santo seja a voz que nunca deixamos de ouvir. Entregamos tudo a Ti, Pai, nossos planos, nossos medos, nossas dúvidas e nossos sonhos. Que tudo esteja sob o Teu controle, pois sabemos que em Tuas mãos nunca há erro, nunca há confusão, nunca há perda. Oramos com fé, confiando que Tu já estás falando, já estás guiando, já estás confirmando no coração de cada um que ora neste momento. Com gratidão, dizemos, Amém. Se essa mensagem fez sentido para você, considere se inscrever no canal e deixar seu like. Isso não só nos ajuda a continuar espalhando a palavra, mas também garante que você continue recebendo conteúdos que edificam a sua fé. E para selar esse momento, escreva nos comentários, eu vou ouvir a voz de Deus. Essa frase não é apenas um comentário, mas um compromisso de estar mais atento ao que Ele tem a dizer. Que Deus te abençoe e te ensine a ouvir sempre a sua voz.